Olá, eu sou a Bia Abdala e estou muito feliz em saber que você vai estar comigo durante essa semana. Nos próximos dias, eu vou te mostrar como você vai aprender a quiltar de maneira fácil, simples e definitiva. Essa técnica que eu criei é rápida, poderosa e apaixonante. Então fica comigo durante este primeiro vídeo da Semana de Quilting Fácil com Bia Abdala, porque no final eu tenho uma surpresa para você. E desde já, seja muito bem-vinda! Ainda hoje eu vou te mostrar como fazer um quilting lindo, usando uma técnica exclusiva, criada e desenvolvida por mim. Você já se imaginou criando quiltings iguais a este? Se você se cansou de ficar frustrada tentando aprender a quiltar da maneira tradicional, e se cansou de assistir vídeos onde as pessoas ensinam a fazer quiltings maravilhosos, e por mais que você tente, você não consegue executar e fazer os mesmos desenhos de quilting, se você sonha em fazer quiltings iguais àqueles que eu te mostrei, a Semana de Quilting Fácil com Bia Abdala é para você. Eu sei o quanto é frustrante e até mesmo triste tentar quiltar de todas as formas e não conseguir fazer nada. Eu sei a dor que sentimos quando temos que desmanchar um trabalho de horas porque não conseguimos atingir o resultado esperado. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A Semana do Quilting Fácil veio para mudar tudo isso. Sabe por quê? Porque tudo que você vê, lê ou assiste na internet mostra somente técnicas de quilting livre. E o quilting livre, você sabe, precisa de muita prática e domínio do pezinho de quilting livre, o tão temido pezinho de quilting livre. É um verdadeiro desafio para aquelas que estão iniciando na arte de quiltar. E você sabe como eu sei disso? Eu sei porque eu já passei por isso. E graças às minhas dificuldades e frustrações, tentando quiltar por anos, eu acabei desenvolvendo uma técnica para fazer os desenhos tradicionais do quilting livre, só que usando o pezinho de costura reta. Isso mesmo, aquele pezinho que eu já estava habituada a usar. E eu vou te ensinar como eu desenvolvi essa técnica. Mas antes disso, eu queria que você imaginasse qual vai ser a sensação que você vai sentir quando você aprender a quiltar definitivamente. Qual vai ser a sensação que você vai ter quando você ver o seu primeiro quilting? E se eu te contar que com esta minha técnica você pode aprender a fazer até as tão sonhadas plumas de forma inovadora e exclusiva. Você conseguiu se imaginar fazendo peças maravilhosas e sendo reconhecida e elogiada por sua criatividade no quilting? Conseguiu imaginar todo mundo comentando e elogiando a perfeição e o capricho e os detalhes das suas peças únicas? Imagine você chegando no seu ateliê de costura e tendo a certeza que para criar quiltings maravilhosos você só precisa de você. Não precisa de réguas, não precisa de um pezinho especial, de uma máquina super potente, você só precisa de você e da sua criatividade. Não é maravilhoso poder imaginar que você pode quiltar sem ter medo de errar, sem ter medo de perder seu trabalho, perder seu tempo, perder seu dinheiro? E tudo isso por você estar usando uma técnica simples, porém poderosa. Uma técnica que vai te capacitar a quiltar de maneira rápida e prazerosa. Mas não sou eu que vou te falar sobre isso. Veja o que as minhas alunas têm a dizer sobre essa técnica. Sou Jocélia Almeida, aqui de Curitiba. Trabalho com artesanato já há algum tempo, depois que me aposentei. E sempre gostei de trabalhar com tecido, crochê, tricô, bordado, essas coisas assim. Aí quando comecei tecido, além um pouco de costura normal, resolvi fazer o tão famoso patchwork. O que a gente vai fazer? Colcha para os filhos. Mas apareceu aquela coisinha, como quiltar esta colcha numa máquina de casa? Aí a gente tenta, desenha, alfineta, usa spray, dobra a colcha, enrola, faz tudo, na hora que vai fazer 2 quadradinhos você já desistiu porque ficou tudo feio. Até que conheci a técnica da Bia, o famoso straight quilting. E o mais interessante é que você consegue não só criar desenhos seus, mas desenhos diferentes e aplicar em várias coisas. Então, desde os enormes das colchas até as peças menores. Não sei desenhar. Eu tenho 2 mãos esquerdas para desenho. Então, para mim, a dificuldade maior realmente seria desenho. Como a gente já consegue montar e fazer com agulha reta, então a questão principal, que é o sanduíche da peça, tudo isso ele não cai, ele não escorrega, ele não entorta e você consegue um produto finalizado com um desenho muito especial. Valoriza a sua peça com um quilting bem bonito e muito simples de fazer. Ele é extremamente fácil depois que você conhece
a lógica da técnica, super fácil. Super feliz, agora a gente pode fazer qualquer coisa, colcha gigante, colcha de casal, colcha para 3 camas, sem problema nenhum. Ou pecinhas pequenas também, fica bonitinho. Bia querida, você é genial, a gente adorou a ideia, todas as suas criações, e eu ainda vou conseguir desenhar com uma mãozinha. Eu sou Cecília de Belo Horizonte, sou aluna da Bia Abdala do curso de Straight Quilting. Estou aqui para contar para vocês que eu estou gostando muito da técnica, porque não me adaptei ao free motion. E eu vi um vídeo da Bia ensinando um americano com a técnica front reverse. Aí eu comecei a assistir outros vídeos dela, eu assisti a semana de Straight Quilting, a primeira semana, e gostei muito da técnica, me inscrevi e olha o tanto de blocos que eu já fiz. Estou no 18º. Este aqui eu fiz sozinha. O meu convite é para que vocês também façam, que não tenham medo, é muito fácil, é muito gostoso de fazer, fica muito bonito. E é isso. Aproveitem a oportunidade de conhecer a Bia e o trabalho dela e valorizar o trabalho de vocês. Um grande beijo. Beijo, Bia! Você consegue se imaginar tendo os mesmos resultados que ela? Ou até mesmo melhores? Antes que você pense que quiltar não é para você, eu estou aqui para te mostrar como você vai aprender a quiltar de maneira simples, fácil e definitiva. Mesmo que você já tenha tentado quiltar diversas vezes antes. Mesmo que você já tenha assistido centenas de vídeos e não tenha conseguido fazer uma única peça. Mesmo que você se ache incapaz de quiltar e já tenha até desistido de tentar aprender. E até mesmo para você que é principiante. Eu vou te mostrar que você é capaz de quiltar em pouco tempo, como se tivesse anos de prática. Mas eu preciso te avisar que você precisa estar atenta a tudo que eu vou te ensinar e aproveitar ao máximo esse evento online. O que eu vou te mostrar nos próximos dias poderá mudar toda a sua relação com o quilting daqui para frente. E deixa eu te contar por que eu tenho certeza que você vai conseguir aprender. Eu sou artesã aqui em Curitiba, tenho meu ateliê próprio e hoje eu sou extremamente realizada em quiltar e poder ensinar esta minha técnica. Mas isso não foi sempre assim. Durante muitos anos eu sofri só de pensar na hora de quiltar uma peça. Eu tinha medo. Eu tinha medo de estragar uma peça fazendo um quilting feio. E muitas vezes eu paguei para alguém fazer o quilting para mim. E você sabe quem que era o meu melhor amigo nessa época? O meu desmanchador de costuras. Eu passava mais tempo desmanchando meus quiltings do que quiltando. E isso era muito frustrante. Por muitos anos eu acabei adiando o meu sonho de aprender a quiltar. Um dia, em 2005, eu estava lá no falecido Orkut e eu vi uma postagem de uma norte-americana quiltando com réguas. E eu pensei, caramba, réguas, é isso que eu preciso. Vou aprender a quiltar com réguas. Porque vendo os trabalhos dela, vendo ela quiltar, tudo parecia tão fácil. E eu achei que réguas seria uma solução para os meus problemas. Só que na época meus filhos eram pequenos e eu acabei adiando até 2008, que foi quando eu comprei o meu primeiro kit de réguas. Réguas e o pezinho próprio para quiltar com réguas, porque se você não sabe, quando você está quiltando com réguas, você tem que ter uma régua de uma espessura mais alta e o pezinho de quilting para aquela régua é um pezinho próprio para quiltar com réguas, não é o pezinho tradicional de quilting livre. Só que quando o meu kit chegou, eu fiquei extremamente frustrada. Não que eu não conseguia aprender a quiltar com réguas. Depois de alguns dias treinando, eu consegui chegar a um resultado bem satisfatório. Porém, eu descobri que para cada quilting novo, eu ia precisar de uma nova régua. E essas réguas eram bem caras na época. Hoje, essas réguas já existem aqui no Brasil, continuam sendo caras. Mas em 2008 não existia. Eu tinha que encomendar dos Estados Unidos e esperar que as réguas chegassem. Era muito frustrante. Cada vez que eu queria uma régua nova, tinha que pagar muito caro e esperar o tempo para a régua chegar. Então, acabei desistindo de quiltar com réguas. Foi aí que eu comecei a minha longa busca pelo quilting perfeito. Eu comecei uma pesquisa pela internet, em revistas, e daí eu descobri que os quiltings que eu mais achava lindo, os quiltings que eu mais gostava, eram os quiltings das japonesas. Eu achava eles perfeitos, simétricos, contínuos, mas eu descobri que eles eram todos feitos à mão. Eu queria a leveza, a perfeição e a simetria das japonesas, mas eu queria poder fazer isso usando a minha máquina de costura. Eu já tinha tentado fazer o quilting livre de todas as maneiras. Já tinha ido em diversos ateliês aqui em Curitiba e sempre eu ouvia a mesma história. Bia, devido à tua deficiência, você não vai ser capaz de aprender a fazer o quilting livre.
desista. Vai fazer o quilting reto, vai fazer o matelassé, vai fazer outra coisa da vida, mas o quilting livre não é para você. E eu, como boa taurina que sou, não aceitei aquilo como resposta definitiva e comecei a criar o meu próprio jeito de quiltar, a minha própria maneira de quiltar. E comecei a desenvolver os meus modelos e os meus desenhos. E sempre que eu postava na internet, no meu perfil do Facebook ou no meu canal no YouTube, todo mundo comentava que queria aprender, que queria fazer igual, que lindo, você está fazendo quiltings maravilhosos, mas todo mundo pensava que eu estava fazendo quilting livre. E eu não contava que era um quilting diferente. Eu não falava nada sobre o meu quilting, eu deixava quieto. Em 2015, meu marido foi fazer pós-doutorado nos Estados Unidos e nós nos mudamos para lá. E eu comecei a participar do grupo de Modern Quilt. E um dia eu comentei que eu tinha um sonho de aprender a quiltar. E uma das minhas colegas falou, mas Bia, você já quilta, eu já vi vários quiltings teus e você faz quiltings maravilhosos, o que mais que você quer aprender a quiltar? Eu comentei com ela que o que eu fazia não era quilting, que o que eu fazia era uma gambiarra, um jeitinho brasileiro. E expliquei para ela o que eu fazia. E ela não entendeu, ela não conseguia entender como que eu fazia as plumas, como que eu fazia todos aqueles desenhos maravilhosos usando o pé de máquina de costura reta. Então eu sentei na máquina e mostrei para ela como que eu fazia. E quando eu terminei de fazer o quilting que eu estava mostrando para ela, tinha várias das outras que tinham parado de fazer o que estavam fazendo para ver o que eu estava fazendo. E quando eu terminei, elas falaram que queriam aprender, que queriam que eu ensinasse aquela técnica para elas, porque era muito mais prática, porque era muito mais fácil de fazer e porque o desenho ficava perfeito. Foi aí que eu criei a minha primeira turma de Straight Quilting. Elas que batizaram e por isso que o nome é em inglês. Depois dessa turma, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a dar o curso de Straight Quilting em workshops, em feiras e eventos de patchwork e comecei a ensinar também online. E é isso que você vai aprender aqui durante a semana de Quilting Fácil com Bia Abdala. Este é o bloco que eu vou usar para ensinar a fazer o primeiro quilting. Não importa que tipo de bloco você esteja usando, pode ser apenas um tecido para você treinar, tanto faz. É só o primeiro teste que você vai fazer com straight quilting. Então, se você preferir optar por escolher um tecido liso, tudo bem. O importante é que você posicione este tecido sobre uma manta, também não importa a manta, pode ser a R100, pode ser a R200, pode ter resina de um lado, dos dois lados, tanto faz, use a manta que você tem aí. Então, o importante é você ter um pedaço de tecido, uma manta maior do que o teu tecido e alfinetar muito bem o seu tecido na sua manta ou o seu bloco na sua manta. Primeira coisa que eu quero que você faça é que você ache o centro. Para mim aqui tá muito fácil porque tem o encontro das costuras. Se você estiver usando apenas um tecido, você dobre, vinque, marque bem certinho o centro. E daí você vai precisar de um pratinho ou qualquer outro objeto redondo. Não faça com algo muito pequeno, com uma curvatura muito fechada, porque é o primeiro quilting que você está fazendo e quanto mais aberta for essa curvatura, mais fácil vai ser de quiltar. Então, não vou passar medida, porque tanto faz o tamanho que for esse prato. O que você vai fazer? Eu vou fazer com que esta curvatura do meu prato se encontre tanto aqui na lateral quanto no centro. Então, basta eu posicionar para eu ver a posição certa desta ponta, que é o meio do meu tecido, e lá onde é o meio do quadrado inteiro. Eu vou posicionar meu prato, ou minha tampa, ou seja lá o que você estiver usando, arredondado, de forma que uma ponta e a outra ponta coincidam, encostem certinho ali. E daí você vai pegar uma caneta daquelas que apaga, ou um giz de alfaiate, uma coisa que você consiga remover depois. E vai riscar essa curvatura até o centro. Não é para fazer toda a volta, é somente até o centro. Se aqui eu fiz a curvatura para esse lado, lá eu vou fazer a curvatura para o outro lado. Então, eu vou vir de novo com o meu prato. Vou lembrar que eu tenho aqui o centro do meu tecido e aqui o centro do quadrado inteiro. E vou posicionar o prato de forma que aqui encontre no centro e aqui também. E daí eu vou riscar. Muito bem, agora que eu já risquei o meu tecido, eu vou mudar o tamanho do meu ponto. Normalmente o ponto de costura fica em 2,5. Eu vou mudar para 3,5 ou 4. Se a sua máquina tiver controle de velocidade, deixe ela num nível baixo. Se não tiver, pise bem devagar no acelerador. E vamos começar. Basta agora seguir o risco. Quanto mais devagar você for, mais fácil vai ser de seguir o risco, principalmente nas primeiras vezes que você fizer esse tipo de costura. Sua mão vai estar sempre espalmada em posição de L, mais ou menos a 4 dedos do teu pezinho de máquina. Então, sempre mantenha a tua mão
espalmada e andando. Conforme o quilting vai vindo, conforme a tua costura for progredindo, você vai reposicionando a sua mão sempre espalmada para ter certeza que o teu tecido está bem esticadinho. E daí basta você começar. Se estiver muito devagar e você souber que você consegue manter aquele ritmo, você pode daí aumentar. Chegou aqui, o que nós vamos fazer? Levantamos o pezinho, a agulha e o pezinho. Vou posicionar o meu pezinho bem aqui na lateral. E eu vou sempre manter esse pezinho rente à costura que eu acabei de fazer. Muito importante você checar se nenhum alfinete vai bater nessa tua costura. E daí basta abaixar a agulha e continuar a costura devagar, porque agora você vai ter que acompanhar essa linha. Antes você estava fazendo uma costura em cima do risco, agora nós vamos fazer sempre com um pezinho de máquina. Chegou no final a mesma coisa, levanto meu pezinho e minha agulha, ando, posiciono meu pezinho de máquina alinhado com a minha costura, abaixo minha agulha e vou costurar de novo, mantendo o pezinho de máquina alinhado. Vou remover o alfinete antes de chegar próximo para o meu pezinho não engatar no meu alfinete. Levanto a agulha e eu vou repetir esse procedimento até preencher todo este lado de cima do meu desenho. Aqui mesmo sendo na pontinha, eu vou continuar, mesmo que depois eu vá refilar essa parte, porque eu quero meu quilting contínuo. Notem que o meu quilting ele tá quase que imperceptível, porque essa é a ideia do quilting. A ideia do quilting não é roubar todos os olhares para ele. A ideia do quilting é fazer o sanduíche, caso você tenha trabalhado com forro junto, aqui eu só estou trabalhando com a manta, e embelezar a tua peça, dar estrutura, dar beleza. Você nota detalhes mais quando você está olhando a olho nu, você olha, mas você não nota. Quando você olha, você ainda está vendo o bloco. Se você olhar pelo avesso, você consegue ver todas as linhas que foram feitas ali. Agora que eu já fiz toda essa curva, eu vou fazer curvas nesse sentido. Então, eu vou pegar o meu prato também saindo do centro
Só que agora eu vou fazer saindo do centro e chegar até essa curvinha de cá. E eu vou fazer a costura até chegar na primeira linha sinuosa que eu fiz. Daí eu vou fazer exatamente em cima dessa linha sinuosa alguns pontos, o suficiente para quando eu virar, o meu pezinho de máquina estar bem certinho ali. Se não tiver ainda, faço mais um pontinho, viro. Meu pezinho de máquina tá encaixando ali e agora eu vou fazer toda a parte de cima com um pezinho de máquina. Então, pro lado de cá, basta eu levantar o meu pezinho e alinhar essa lateral com a costura. Do outro lado, eu tenho que andar bem em cima da costura. E agora que eu fiz toda a parte de cima, eu vou fazer toda a curvatura de baixo também com um pezinho de máquina. Então, aqui ficou o resultado do quilting feito em cima desse bloco. Aqui estão as linhas sinuosas pro lado de cá, e aqui são as meias curvas, que neste ponto começa a ficar uma linha sinuosa. Vamos ver pro avesso. O avesso fica assim. É um trabalho gostoso de fazer, e é uma maneira de fazer um quilting contínuo, de preenchimento em todo um bloco sem tirar a leveza do bloco. Note que quando você está olhando o bloco, você continua vendo o bloco e não um monte de riscos aqui no meio. Mas se você olhar de perto, o quilting, como ele é para ser descoberto de perto, você vê que tem um quilting bonito feito ali. Eu sei que talvez você gostasse de um pouquinho mais de conteúdo, né? Mas não se preocupe, esse é só o primeiro vídeo da semana de Quilting Fácil. Tem muito mais coisa vindo por aí. Mas antes de me despedir, eu queria muito te lembrar que aqui embaixo tem uma área de comentários. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário, diga o que você achou, se você fez o quilting proposto, se você conseguiu fazer, o que você achou da técnica, se você acha que você vai conseguir evoluir, se você acha que você vai ter sucesso e vai conseguir avançar também fazendo o quilting com straight quilting. Acredite, a sua opinião é muito importante para mim. E agora, para você que ficou comigo até aqui, vem a surpresa. Logo aqui embaixo, na área de comentários, do ladinho tem um botão escrito bônus. Clica nele que eu tenho um bônus surpresa para você. Mas antes de ir para o bônus, espera só mais um pouquinho. No próximo vídeo, eu vou te explicar como você pode corrigir um erro no quilting.
como você pode corrigir um erro no straight quilting. Porque sim, com o straight quilting dá para corrigir erro e é por isso que eu falo que essa técnica é libertadora. Porque não tem por que você jogar um trabalho fora porque ele não ficou bonito. Você pode simplesmente corrigir a parte que você não gostou. E fique atento às minhas mensagens, que é por lá que eu vou te mandar o link para a próxima aula.